entendeu? Eu tenho uma história engraçada a Lúlia, né, a minha ex-mulher, ela tem um primo, o Alex, que é um psiquiatra, são todos da Argentina, né, a família dela toda é argentina, e ele hoje mora na Itália. E ele é gay assim, numa época, ele deve ter o quê? Quase 70 anos hoje, ele enfrentou muito preconceito, muita coisa, inclusive da família e tal. E uma vez ele veio aqui para São Paulo, a gente foi jantar no Hits. E o Hits tem aquele negócio que é segue ter aqui, né, dos dias da semana, sabe? Que é o prato do dia. Aí ele olhou e falou, eu quero el sex. Né? Aí a gente assim, não, isso aí é viernes, não é, né? É sexta-feira. Ah, bueno. Aí ele começou a conversar com a gente, ele falou um negócio muito louco que eu nunca ouvi. Ele fez assim, Neto, você não conheces uma mulher para apresentar-me? E assim, a gente tinha um diálogo absolutamente aberto, todo mundo sabia que ele era gay. Eu falei, mulher para te apresentar? Por quê? Eu cansei de ser gay. Aí eu falei assim, como assim, cara? Cara, eu tenho 69 anos, uma coisa assim, sabe? Eu não quero mais ir num teatro com o meu namorado e ficarem olhando para mim. Eu não quero mais. Ele não queria mais o preconceito. A tal ponto que ele falou assim, então eu quero ter uma amiga mesmo, assim, que eu vou fazer tudo com ela. Assim, ninguém me enche o saco, porque ele gostava de música clássica, ele pintava, ele fazia muito... Aí eu falei, cara, que triste, velho. Que triste isso. Você entendeu? tocou num assunto que é muito foda. Que é a questão do LGBT na terceira idade. Que é uma coisa que a gente não pensa, mas tá cheio aí, tá cheio de LGBT, e aí falando de LGBT porque eu tô falando de lésbica, eu tô falando de gays, e tô falando de trans também, embora trans tenha uma dificuldade de expectativa de vida de 35 anos, né? A gente tava falando lá de 100 anos de expectativa de vida. Eu não sabia disso, não. Mas a pessoa trans, a expectativa de vida média é de 35 anos de idade. Mas 37, perdão. Por violência ou violência? Por violência. Por violência. Caraca, eu não sabia disso. A expectativa média de vida é 37 anos no Brasil. É muito baixo. Mas assim, existem as pessoas que chegam na terceira idade, 60, 70, 80 anos, são pessoas que hoje em dia vieram lá da década de 60, 70 e que, portanto, já passaram por muito preconceito, ou tiveram que viver muito dentro do armário para viver seus relacionamentos e etc. E que hoje em dia muitas vezes estão viúvas, porque já morreu o parceiro, a parceira, ou se separaram e não conseguiram encontrar outra pessoa, etc. E estão sozinhas em casa. Então, a vida de um LGBT de terceira idade é muito mais difícil do que qualquer coisa. Por isso que existem ONGs até. Claro, porque até os parceiros da mesma idade, muitos não assumiram, muitos não saíram do armário, né? Então você reduz, inclusive, lance de carga também. Talvez daqui, sei lá, 40 anos. Aí talvez seja mais. Talvez seja, mas seja menos difícil. Mas esses são os caras que viveram na década de 60, 70, 80, que era uma década. Eram décadas ruins. 90 era, vai. Vamos falar a verdade, só dos 2000 pra cá, 2005 pra cá, que eu diria que as coisas começaram a mudar um pouco. É isso que eu ia te perguntar. Que ano acho que começou a ficar mais difundido, assim? Com um pouco menos de preconceito, vamos dizer. Eu acho que tem um pouco a ver com a onda do politicamente correto, etc., que foi quando ele foi se firmando, né? Do mesmo jeito que... pensa assim, quando é que você parou de contar piada de negro, ou piada de machista, ou coisa parecida? Naquela mesma época, assim, é uma época que começou a ficar chato você fazer esse tipo de coisa. Ficou chato no sentido de errado fazer, né? Não chato, é pra ser chato mesmo, tem que ser chato pra caralho, não pode falar. Mas no sentido de não poder de colocar você numa situação constrangedora, de constranger você. Se você foi homofóbico, racista, machista, gordofóbico, o que fosse, isso aqui tem que te deixar constrangido, né? Tem que ser constrangedor pra você. Então, eu chuto que é de 2010 pra cá, mais do que tudo. Até lá, tanto que eu só consegui criar a coragem de assumir em 2015, quando eu senti o ambiente é um ambiente que eu já posso fazer isso, né? Mas você estava falando do Caneca na Mesa. Isso. Então, como é que ele apareceu? Aí o que veio? Foi justamente... Eu tenho um grande amigo, o Mauro Shira, que é um... Ele foi ex-diretor de RH da Unilever no Brasil. Ele foi também da Unilever em Londres e em Amsterdã. E também uma vida muito semelhante com a minha. Ele só criou coragem de contar que era gay, só que bem antes, né? Mas ele só conseguiu criar coragem de contar que era gay quando ele estava fora do Brasil, quando ele estava morando em Amsterdã e depois em Londres. Lá mas Amsterdã é mais fácil também, vai. É mais fácil. E Londres também.
Então ele conseguiu lá, ele começou uma vida gay lá. Quando ele voltou pro Brasil, ele voltou para dentro do armário, porque tinha medo aqui, né? Então era uma situação complicada. Só que depois disso ele acabou assumindo, arranjou um jeito. Pra você ter uma ideia, ele na época, ele foi conversar com a chefe dele dizendo que queria contar, que era gay, etc. E na época ele era coordenador de RH, uma coisa assim. A chefe virou e falou, não conte pro nosso diretor. Porra, a gerente de RH dizendo que o diretor de RH não pode saber que um funcionário... De RH gay, ainda, RH, né? Não é da fábrica. Exato, né? É um negócio absurdo. E ele, hoje em dia, é um consultor de diversidade. Então, ele ajuda empresas que querem criar programas de diversidade, etc. E a sensação que ele tinha era, eu vou na empresa, eu crio código de ética, eu crio políticas de discriminação, eu crio um monte de coisa. Só que quando eu vou conversar com os funcionários da empresa, eles ainda não assumiram que são gays, ou não assumiram que são lésbicas, ou coisa parecida. E ele conversava e falava, eu não falo, porque eu vi que tem o grupo lá, eu posso participar do grupo, mas o meu chefe é meio homofóbico, se eu contar eu vou perder a promoção que eu estou contando, ou se eu contar eu tenho medo de ser demitido, etc. E aí, ele conversando comigo isso e com mais alguns amigos, a gente marcou de um bate-papo, um almoço, para falar sobre essa dificuldade e como ajudar pessoas a serem elas mesmas no ambiente de trabalho. Então a gente começou com reuniões mensais, que temos até hoje, reuniões mensais, em que a gente tenta acolher pessoas LGBT para trocar conversa. Mas basicamente, são reuniões mensais, que formato tem isso? São reuniões de... Primeiro lugar é se apresentar, é networking, né? Então, a gente tem todo um formato de fazer uma abertura, obviamente de falar, às vezes trazer até um tema para ser discutido naquela reunião, mas o grande intuito é tragam pessoas novas que vocês conhecem, que são LGBT. Difundir a ideia. E vamos trocar histórias. Então cada um conta a sua história. Eu sou o Márcio, eu sou o presidente do Pride Bank, eu faço isso, eu sou assumido no trabalho, não tenho problema. O outro vira e fala, eu não sou assumido ainda. Então você ouve histórias boas e ruins, mas isso vai fortalecendo as pessoas. O grupo acaba continuando depois no WhatsApp. Onde são essas reuniões? Vocês fazem As reuniões a gente faz hoje, na verdade, durante a pandemia a gente fez online e agora a gente está voltando para uma versão mista, estamos testando o modelo misto. Aqui no Castro Burger, não sei se vocês já ouviram falar, que fica na Joaquim Távora. Não conheço. Bem lá embaixo, na Joaquim Távora. O Castro é uma homenagem ao Castro? Exatamente. Castro Burger é uma hamburgueria onde os 3 donos são gays e toda a equipe que trabalha lá é LGBT. Então, tem pessoas trans, lésbicas, gays, homens trans e mulheres trans, todo mundo, 100% da equipe é LGBT. E os pratos são super divertidos. A comida é uma hamburgueria super gostosa, super bonitinha. Vale a pena ir. É na Joaquim Távora, lá embaixo, pertinho já do Instituto Nacional, como é que chama? O Instituto Biológico. Biológico. Ali, quase ali, já uma quadra dele.